Boa noite a todos. Sou Andréia Junqueira e é com entusiasmo que damos início a esse debate, fruto da parceria entre a INM Editora e a Formação Freudiana. Sejam todos muito bem-vindos. Dirijo uma saudação especial aos nossos convidados, Ludmila Petrovski, Alexandre Jordão, Júlio Wertmann e Sérgio Gomes, cuja presença e reflexões certamente acrescentarão contribuições valiosas à nossa conversa. Este encontro ocorre no contexto do lançamento da obra Supervisão, o Sentir com Entre Analistas, organizada por Daniel Kupperman e Ludmila Petrovski. Trata-se de um livro que nos convida a pensar a supervisão psicanalítica não apenas como um dispositivo de transmissão do saber sobre a técnica, mas como um campo vivo de trocas e implicações, onde as dimensões afetivas e subjetivas exercem um papel essencial na nossa experiência clínica. A psicanálise sempre se constituiu um encontro na circulação de saberes e na interlocução crítica. Hoje, damos continuidade a essa tradição ao nos reunirmos para sustentar inquietações, interrogar a clínica e os processos de subjetivação e expandir o espaço de diálogo a partir de múltiplas perspectivas. Que este momento de pensamento vigoroso, de provocações e de trocas criativas. Com isso, convido nossos participantes a tomarem a palavra e darem início ao nosso debate. Eu vou passar a palavra para a Ludmila. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Entrada numa sessão online, né? Está me ouvindo? Está me vendo? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. É uma ocasião muito importante, para mim, pelo menos, é uma realização muito importante da presença dos meus amigos, das meninas que se formaram comigo, de pessoas que eu supervisionei e supervisiono, colegas de trabalho, possíveis novos colegas de trabalho. A presença de vocês realmente, assim, eu agradeço muito a todos vocês estarem aqui. Vou começar com alguns agradecimentos. Primeiro ao Sérgio, por ter topado, né, fazer esse livro, transformar esse livro no que ele é hoje, né, pelas leituras, né, pela revisão minuciosa, pelo carinho, pelo cuidado, mas principalmente pela paciência. Queria agradecer também ao Daniel Kupperman, obviamente, que organizou esse livro junto comigo, né? Ele não pode estar aqui hoje, mas vai estar no lançamento em São Paulo. O Daniel, além de organizar um livro, de ser um amigo, ele também é uma grande inspiração para mim, né? Ele sempre foi, né, uma grande inspiração para mim, para a minha formação como psicanalista. E foi o supervisor do pós-doutorado, que foi a pesquisa que deu origem para esse livro. Para quem não sabe, esse livro, na verdade, ele é a consequência de um evento que eu organizei com o Daniel na USP. E esse evento foi dividido em 2 dias e que justamente o título, né, o tema do evento era pensar a supervisão para uma psicanálise contemporânea, né, para autores, né,
para pensar a psicanálise dentro de, com autores mais contemporâneos. Inclusive, está dentro do livro o QR Code para acessar. O evento foi transmitido pelo YouTube, né? Tem 2 QR Codes se vocês quiserem acessar. Queria agradecer muito a Andréia por ter topado também mediar essa mesa, a Formação Freudiana por estar presente aqui também, e principalmente aos autores aqui presentes, Júlio, Sérgio, Alexandre, e os outros autores que participaram desse livro, né? Eu queria dizer que esses psicanalistas aqui que estão à frente de vocês, né, eles não estão aqui só por disponibilidade, não, né? Esses autores, esses psicanalistas, eles representam para mim um marco muito importante na minha formação. Todos eles, à sua maneira, de alguma maneira, ou através de assistindo às aulas, né, desde lá da graduação, ou fazendo supervisão, ou com conversas, ou lendo os textos deles, foram autores, né, foram psicanalistas que representaram uma virada de alguma maneira na minha cabeça, na minha formação como psicanalista. Bom, até participação em banca, né? O Júlio participou da banca de mestrado e doutorado, né? Então a presença de vocês nesse livro aqui é realmente muito importante, muito especial para mim. E é exatamente sobre isso que esse livro fala. Sobre a presença e a importância da presença desses objetos transferenciais na nossa formação. Essas pessoas que marcam a nossa história como profissionais, como psicanalistas, analistas, como pacientes, né, como supervisionandos. E a importância, né, desses objetos transferenciais, dessas pessoas na formação do analista, eu acho que a gente fala muito pouco. E eu acho que a gente precisa falar mais. E a grande questão que se colocou para mim, né, desde o início da proposta de fazer um pós-doutorado na USP com o Daniel, era tentar entender de que maneira, mais especificamente, um espaço de supervisão como um espaço de transmissão fundamental pode produzir verdadeiros selfies analistas, né? Constituir analistas. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser um espaço que pode produzir desmentidos, retraumatismos, né? Ou até bonecos ventrílocos, como, né, tem um autor que fala, que eu acho muito interessante, né? Que é justamente quando aquele analista passa por cima, o supervisor passa por cima do analista, como se ele que estivesse analisando o caso desse analista, né? E aí esse analista só reproduz o que o supervisor diz que ele tem que fazer, né? Enfim, né, o quanto o espaço de supervisão também pode ser um espaço de desmentido, de destituição, além dos retraumatismos, reprodutora de discursos, né? Que formem analistas que só reproduzem discursos e não constroem em si, ou conseguem construir um verdadeiro self, um estilo clínico próprio, né? Bom, e o espaço de supervisão eu considero um lugar muito importante na formação de qualquer analista, justamente porque é onde as tessituras acontecem, né? Eu acho que é onde justamente as costuras entre a teoria, entre o que a gente lê, entre o que a gente aprende, né, nos grupos, o que a gente vai aprender nas aulas, a gente vai conseguir costurar isso com a clínica, com os manejos, com as possibilidades, né, de pensar uma técnica psicanalítica. E, gente, se não somos todos iguais como analistas, né? Cada um tem um estilo, cada um tem uma maneira de analisar, de ser analista. Na maioria das vezes, eu arrisco dizer que a gente não é nem o mesmo analista para os mesmos pacientes, os pacientes que a gente tem. A gente é também diferentes analistas para os nossos pacientes. Então, não pode haver só uma maneira de supervisionar. Não pode haver só uma supervisão, né, que dê conta de qualquer possibilidade clínica. É importante pensar também, né, além da ideia de que o analista precisa se adaptar ao seu paciente, mas que o analista precisa se adaptar ao seu paciente, mas que o supervisor também precisa se adaptar a esse analista que está com esse paciente específico, né? Que analista é esse paciente pode ser para esse paciente.
E aí, nesse caso, a supervisão ela não é sobre o caso clínico. A supervisão é sobre a relação que esse analista está estabelecendo com o seu paciente. É diferente. Bom, e isso se coloca não só, né, mas principalmente nos casos de difícil manejo, né, que a gente fala, dos casos difíceis, né, os estados mais regressivos, porque são justamente apresentações clínicas em que é fundamental um manejo mais sensível, um analista que se apresente mais com a sua subjetividade, né, do que, teoricamente, casos em que a gente pode ser um analista mais clássico, digamos assim. E esse manejo mais sensível, né, essa faculdade do sentir com, que o Ferenc ensina para a gente, a questão é possível ensinar o sentir com? É possível ensinar o tato? É possível ensinar o manejo sensível? De que maneira uma supervisão pode, se é que pode, ensinar isso para um analista? Essa é a grande questão desse livro, tá? E nesses textos desse livro, eu vou dar um spoiler, a maioria dos textos vai falar sobre um conceito fundamental, que é a ideia de contratransferência. Pensar uma supervisão que respeite o estilo clínico desse analista, que olhe para a relação entre o analista e o seu paciente, tem que ser uma supervisão que olhe para a contratransferência. Tem que ser. A contratransferência precisa estar presente. Como? Também outra questão. A análise da contratransferência, em geral, é na análise pessoal, né? Mas a gente encontra propostas e a gente encontra práticas muito interessantes de supervisão em que a contratransferência é incluída no processo, né? No espaço de supervisão. E a contratransferência, né, ela vai aparecendo ao longo dos textos desse livro como uma questão nas supervisões individuais, no questionamento a respeito, inclusive, das bases de uma formação analítica, né? Como que a gente se forma analista, pensando através de uma supervisão que inclui a contratransferência, no questionamento do próprio termo supervisão, né? Que a gente traz aqui em alguns textos também, na ideia de incluir a análise da contratransferência dentro de um espaço de supervisão, fazendo quase como uma interseção entre a análise pessoal e o espaço de supervisão. A gente até estava conversando sobre isso, né, que aparece em alguns textos, algumas pesquisas que eu fiz, justamente o quanto é iatrogênico, né, o quanto é traumatogênico, até eu diria, aquele supervisor que diz, não, isso aí você leva para a sua análise pessoal, isso aqui você não trabalha aqui. Isso provoca a possibilidade, né, de uma certa clivagem no analista, né? Então ele pensa de uma parte do que ele pensa na clínica, ele leva para um lugar, a outra parte ele leva para outro, né? Bom, a gente também vai encontrar em outros textos, né, até mesmo a possibilidade de pensar a supervisão em grupo, trabalhar com transferência numa supervisão em grupo, o que é muito interessante por alguns pontos de vista, mas principalmente por uma possibilidade de uma certa redução superegóica do lugar do supervisor, né? Uma diluição, digamos assim, do olhar superegóico, para que dentro desse grupo a contratransferência possa circular menos de um lugar de erro e mais de um lugar de potencialidades e possibilidades, né? Que é o texto que o Pablo Castanho traz, interessantíssimo. E, além disso, também pensar como pensar a supervisão em psicanálise dentro da graduação de psicologia, né? Isso acho que a gente tem que botar em questão também. Bom, tudo isso a partir, gente, de leituras e pesquisas muito minuciosas, pesquisas muito precisas, amplas, né? A gente leu muito, a gente estudou muito, mas também, claro, com espaço para dúvidas e como vocês vão encontrar dúvidas e contradições que são inerentes ao nosso campo. Não tem nenhuma resposta pronta dentro desse livro. E aí eu convido vocês, de fato, né, a se deliciarem com esses textos, aproveitarem também as traduções. A gente colocou 4 traduções de textos seminais sobre supervisão, que a gente não tinha, né, traduzido aqui para o português. Então a gente se preocupou em botar essas traduções, até porque são textos que a gente usa muito na nossa escrita, né? Então é interessante vocês lerem o que a gente está escrevendo e poderem ir consultar lá no autor de origem, né?
Enfim, e eu espero de verdade que, talvez seja um pouco prepotente da minha parte, mas eu espero de verdade que de alguma maneira esses textos, né, desses autores aqui proporcionem algumas viradas importantes também na cabeça de vocês, na formação de vocês, assim como o contato com todos eles produziu na minha história, no meu percurso profissional. E por fim, eu queria fazer um agradecimento especial, que eu prometi para mim mesma que eu não ia chorar, mas eu trouxe um sim, porque é da gente. Eu queria fazer um agradecimento especial às pessoas que me colocaram no lugar de supervisora. Porque, por incrível que pareça, eu não escolhi esse lugar. Eu não disse, eu quero ser supervisora. Isso nunca aconteceu. Disseram para mim que eu tinha que ser supervisora. E foi quase um imperativo. Foram os alunos da faculdade que eu dava aula, isso já tem uns 10 anos ou até mais, que me colocaram nesse lugar. Eles me colocaram no lugar de supervisora. E a partir daí, tudo mudou. Tudo aconteceu. Uma delas está até aqui, a Cris, está lá desde o início, foi uma delas também que participou. E esse lugar fez tanta diferença para mim, foi tão forte para mim ter sido colocada nesse lugar, que eu precisei me apropriar dele. Então, estudar sobre supervisão, entender os problemas que a supervisão implica, né, tudo isso foi consequência dessa demanda dessas pessoas e de outras pessoas que vieram depois também. E eu queria fazer esse agradecimento especial porque foram pessoas que confiaram em mim antes de eu mesma confiar em mim. Então é isso. Muito obrigada. Já pegou. Obrigado, Ludmila. Olha, gente, antes de mais nada, esse livro é extraordinário, né? Eu queria parabenizar o Ludmila, o Daniel falei com ele até mais cedo. E é extraordinário a partir do título. Eu achei o título fora de série. Porque já no título traz não só a vertente forensiana, mas o campo da supervisão, que não é algo que ele explorou, né? Então já apresenta como inovação. Achei isso fora de série. As traduções, então, nem se fala. Né? Na hora que eu recebi o livro hoje, recebi e vi, falei, tem coisa que eu nem conheço, nunca tive acesso. E aí, no fundo, o que eu preparei foi uma coisa bem... No fundo, quando o Ludmila me convidou para esse evento sobre supervisão, eu produzi, então, uma palestra que está ao vivo. Depois, quando ia sair, eu retrabalhei, achei que ficou muito melhor a versão do livro do que a que está ao vivo lá. E aí, no lançamento, ela me chama para esse lançamento, eu fiquei pensando em outras questões, quer dizer, a coisa não termina, né? A gente fica repensando, até talvez corrigindo alguns pontos de vista que eu acho que ficaram um pouco explorados na minha questão. E eu queria, no fundo, fazer um pequeno comentário. A minha fala vai ser curta, porque é um comentário sobre sobre o sentir com do forense, o sentir dentro, né, que a gente acabou aprendendo que seria a tradução mais adequada e com implicações muito interessantes a gente pensar no sentir dentro, com a noção freudiana de comunicação entre inconscientes. Eu queria fazer isso porque no texto eu aproximo os dois quase como sinônimos, e hoje eu queria fazer algumas considerações sobre algumas diferenças. E eu acho que essas diferenças são importantes porque, no fundo, elas marcam a originalidade da pegada forensiana, que está presente desde o começo. E continua a obra inteira. Então, eu vou fazer algumas considerações que vão partir de transferência e projeção, mas, sabe, chegar no diário clínico. E eu acho que a linha que tem uma linha contínua, que é a questão dos afetos, né? Essa ênfase do forense
é que é da ordem dos afetos o que se passa numa análise. Aí eu acho que é necessário até um esclarecimento. Eu sou dessas pessoas que gostam de tentar fazer os autores conversarem entre si, mais do que ficar apontando diferenças. É claro que eu acho que isso já está presente no Freud, mas o que eu queria discutir é que, às vezes não. Às vezes a ênfase do Freud vai numa outra direção, mesmo quando ele pensa na comunicação entre inconscientes. O ponto de partida que eu tomei é um texto bastante conhecido do Freud, de 1913, né, a predisposição à neurose obsessiva, contribuições sobre a eleição, ao problema da eleição da neurose, que eu acho que conversa muito diretamente com o texto do Inconsciente de 1915. Olha a seguinte passagem: mas não sem boas razões, tenho sustentado que todo homem possui no seu próprio inconsciente um instrumento com o qual é capaz de interpretar as exteriorizações do inconsciente no outro. Né? Brilhante. É claro que a hora que a gente pensa que no texto do Inconsciente o Freud vai falar de antenas inconscientes que guiam inclusive a própria percepção, né? Ou seja, a percepção não é passiva a partir da noção do inconsciente do Freud, não, né? A percepção é ativamente dirigida a partir do próprio inconsciente. A gente entende que tem um elemento afetivo de base, sim, mas quer ver como é que às vezes ele é negligenciado? Freud e Ferenczi se encantaram muito, né, quando se conheceram e tudo, e começam as trocas intensas. Isso aparece muito na correspondência entre os dois, e aí eles se encantam. O Jung estava presente também, toda aquela história, né, do dicionário dos sonhos, da mitologia, mas com Ferenczi tinha a coisa de: vamos entender como é que acontece a vidência, a transmissão de pensamento. E eles se empolgam muito, né? Viajam juntos, vão visitar videntes, né? Tem uma vidente húngara que até impressiona o Freud, ele comenta depois na correspondência, né? Mas percebe que aí, nessa questão fundamental, por mais que a gente entenda que existe sim afeto que participa dessa transmissão de pensamento, ou, né, dessa comunicação entre inconscientes, é um elemento mais representacional, né, ideativo, é o que está em jogo. Né? O vidente, ele vê algo, tem um conteúdo aí que é um conteúdo intelectivo, não é da ordem do afeto, é da ordem da representação. Né? E isso, eu acho que é uma questão muito mais freudiana do que ferenziana. Né? No Ferenczi, desde introjeção de transferência e introjeção, a gente já tem o analista como um catalisador de afetos. Né? É do afeto que se trata. Né? A gente está ali para que esses afetos emerjam. A fala do paciente, ela só tem essa função. É que ao falar, afetos são acionados e participam então da sessão. A questão é, quando a gente pensa na supervisão, mas como aprimorar essa capacidade de sentir como? Acho que Ludmila colocou muito bem, né? Acontece que toda a discussão de Ferenczi em torno da análise dos analistas nos indica um caminho a seguir, mas também uma particularidade dessa empreitada, que é no campo dos afetos via transferência, onde o desenvolvimento dessa habilidade pode se dar. A minha questão é a seguinte: se todos nós temos no inconsciente um instrumento, como disse o Freud, para o entendimento do inconsciente no outro, não quer dizer que a gente tenha a habilidade. Essa habilidade a gente tem que desenvolver. Né? Para o Ferenczi, isso se desenvolve na análise pessoal. Né? Ora, só que a análise pessoal é transferência, né? Então é no campo dos afetos que isso se dá novamente.
Nesse sentido é que eu entendo que a originalidade primordial no Ferenczi reside nessa ênfase. Eu não sou partidário daqueles leitores de Ferenczi que acham que ele no fundo rompe com Freud, não aceita o dualismo pulsional. Eu percebo um Ferenczi muito mais ávido pelas inovações freudianas para ele produzir em cima, né? Aí ele tem um uso muito particular e muito rico. Eu acho que é aqui. Agora, o que é a questão de todo esse universo afetivo que está presente em Freud? Eu acho inegável. Então, novamente, é uma questão de ênfase. Um bom exemplo não, isso já foi. No sentir com ou no sentir dentro, o conteúdo ideativo é secundário, né? Ele é secundário ao afetivo. O conteúdo ideativo serve somente como suporte, como via de acesso ao afetivo, né? Isso aparece de uma maneira muito bonita no Diário Clínico. O Diário Clínico, numas notas, o Diário Clínico tem algumas notas muito sucintas, meio enigmáticas. O Ferenczi começa em alguma altura, aparecem alguns textos publicados também a partir de 27, a pensar uma certa dualidade na análise que vai dar compreensão para o perdão, né? E a compreensão é uma via intermediária. A compreensão, sabe, é meio que o Ferenczi dizendo assim, olha, a análise pode até produzir algum conhecimento, mas não é isso que a gente busca numa análise, né? A compreensão é só um meio que a gente tem, porque a gente trabalha com a palavra e é com o intelecto, mas é um meio para que esse conteúdo afetivo emerja e é com ele que a gente vai trabalhar. É sobre ele que a análise tem que operar. Para concluir, basta reafirmar o que já ficou claro, eu acho, né? Que assim como o sentir com é a ferramenta primordial de toda e qualquer análise, é ele também o elemento central da supervisão do analista, que é diferente da supervisão do caso clínico, né? A supervisão do caso clínico é da ordem da compreensão, a supervisão do analista não, né? É do afeto, é daquilo que se dá na relação do analista com o paciente. Nesse sentido, a supervisão do caso clínico é uma aposta na sensibilidade do analista, né? É o analista que é protagonista, né? É ele, são as impressões dele, as sensações do analista, é que no fundo viram objeto de supervisão. São elas que passam a ser privilegiadas numa supervisão onde esse sentir comum está presente. A supervisão do analista é de ordem afetiva e, invariavelmente, uma aposta na sensibilidade do analista supervisionando. Pode recorrer aos esclarecimentos oriundos de uma abordagem intelectiva do caso. Pode, né? A gente precisa de informações. Tem um irmão gêmeo que morreu com 7 anos de idade, sabe? O pai foi torturado na ditadura, é imigrante, né? São elementos que a gente precisa saber. Mas não são suficientes e nem esclarecimentos assim, sine qua non, né? É uma aposta na sensibilidade do analista supervisionando. Pode recorrer aos esclarecimentos oriundos de uma abordagem intelectiva do caso, mas sempre como estratégia adicional para se alcançar o sentir com mútuo, né? Estou pensando muito na questão que tem uma mutualidade nesse sentir com entre o supervisor e o analista. Experimentar isso na supervisão é algo extraordinário, é algo realmente que surpreende, porque você fala como que isso aconteceu, né? Porque não é dessa ordem lógica do pensamento. Mas eu acho que é disso que se trata, eu acho que no fundo a gente está falando disso desse exemplo. Obrigado, queria agradecer o convite para participar do livro, do evento e estar aqui com vocês. Muito obrigado.
Boa noite a todas as pessoas presentes. Preciso agradecer, não tem jeito, né? A formação freudiana, especialmente a Ludmila, que trouxe esse tema, né, para o debate. É um tema muito pouco discutido, né? Eu fiquei muito impressionado de ter que rever a literatura sobre supervisão e perceber que a gente tem uma introdução, em comparação com outros temas, muito pequena, né? Ou seja, os analistas, as analistas participam de supervisão, tanto na posição de supervisão, né, de supervisor, e pouquíssimo se fala, né, sobre esse tema, né? Então, parabéns para o Ludmila, um pós-doutorado, o Daniel, que aceitou esse desafio, que organizou, né, esse evento junto com ela na USP, né? Foi um evento muito bacana, online ainda, né? Estava na pandemia ainda, né? Estava no meio da pandemia, né? Foi um evento online de 21, estava ainda, tinha tido a primeira vacina, eu acho, né? Estava ainda, né, sem poder se encontrar, né? Ao Sérgio, né, que tem se revelado um editor super cuidadoso, trazendo coisas com filho de editor. Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu, ao contrário dos meus colegas de mesa, eu peço desculpas que eu não preparei absolutamente nada, né? Vieram com papéis, trazendo questões. Eu não preparei nada, vim aqui para conversar, né, com vocês, ouvir e falar um pouco a partir do que eu estou ouvindo também. Né? Esse artigo, né, eu procurei refletir nesse texto a partir de uma experiência de supervisão que a gente tem no nosso grupo de pesquisa no IPEC, também, uma versão desse artigo também saiu no nosso último livro sobre sintomas compulsivos hoje, de Ético Narciso, mas foi muito interessante percorrer, né, um pouco dessa tradição, uma tradição de pensar o que é a supervisão e de não pensar o que é a supervisão também, né, porque a supervisão tem né, uma das marcas desse, né, da literatura sobre supervisão é não pensar sobre supervisão, é tomar a supervisão a partir de 3 fundamentais palavras, né, que descrevem, que são 3 verbos, que eu acho que devem fazer a gente pensar num outro verbo, né, como, né, que a gente está na supervisão, a gente está tratando de alguém, que a gente está ensinando alguém, ou que a gente está controlando alguém, né, o controlar, tratar, o ensinar, né, e a gente vê na literatura sobre supervisão uma oscilação, né, na ênfase em relação a alguns desses verbos, né? E na verdade a gente não está fazendo nenhuma dessas coisas, embora esteja fazendo também, né? Todas elas ao mesmo tempo. É evidente que se a gente diz que a gente não está tratando do analista e manda, né, falar isso na análise dele, né, ou dela, né, a gente está dizendo que a gente que não tem nada, né? Mas o Ogden, por exemplo, que é um dos textos que é traduzido no livro, ele chama de relação analítica de supervisão, né? Ele diz que tem uma relação analítica e tem uma relação analítica de supervisão, ou seja, né, a relação de supervisão é uma relação que faz parte da invenção relacional produzida pelo movimento psicanalítico, né? Então eu acho que isso foi uma coisa extremamente curiosa, que eu não conhecia, só conhecia a partir do convite para fazer esse artigo, né? E participar do debate que aconteceu lá na USP. Eu assim, imaginei que eu pudesse falar várias coisas sobre esse texto que eu escrevi, muitas coisas, né, em que a gente foi seguindo a partir da experiência da escola húngara, algumas coisas, né, do Ogden, mas e da nossa experiência lá no IPEC, que é uma supervisão em grupo. A gente tem uma experiência estranha, porque é uma supervisão em grupo, muita gente discutindo o caso, e a gente não tem um supervisor só, a gente tem 3 supervisores. É uma bagunça, né? Uma coisa assim, né? Mas que o objetivo desse é refletir, né? E tentar entender um pouco por que, né,
Em função de quê? Em função de que experiência clínica se quer, a gente quer fazer emergir com essa proposta, né? Eu não vou dar spoiler, se vocês quiserem, vocês leiam, né? Mas engraçado, né? Como eu vim aqui para escutar e para conversar com vocês, aqui na mesa, que agora, tanto na fala de vocês três, né? Que me precederam, eu resolvi inventar uma coisa, né? Que é uma coisa que foi nova na minha cabeça, que eu não tinha pensado antes. E que eu vou me arriscar aqui a falar, é chato que eu estou vendo que está sendo filmado, né? E isso me irrita um pouquinho, né? Se achar que depois não foi bem sucedido que eu vou falar, eu vou até pedir para tirar do vídeo, né? Às vezes a gente Mas pode... se arrisca, se arrisca. Eu vou fazer isso. Eu fiquei pensando no seguinte, né? A respeito do Sinticom, né? Eu acho que fiquei pensando assim, quando a gente fala disso, e isso está colocado na literatura, né? Eu acho que, por exemplo, o que a gente precisa fazer para inventar um modo de estar na clínica para possibilitar o sentir com o outro, né? O que a gente precisa criar? São perguntas que a gente faz, né? Que apareceram aqui na mesa agora. Mas aí eu fiquei ouvindo, eu nunca tinha pensado nisso, e fiquei pensando em uma alternativa, né? E uma alternativa que me deixa um pouco nervoso de falar, mas eu vou falar mesmo assim, né? Que é a alternativa de que, de fato, não é criar a possibilidade de sentir como que a gente precisa. É desobstruir o caminho para sentir como. Quando a gente nasce, né? O nascimento, o vir ao mundo, né? O devir criança, vamos usar essa expressão. Hoje eu estava numa palestra de manhã, do Emiliano, que ele citou uma pesquisadora lá, que ela fala do criançar, né? A Maria Vicentim, do criançar, dessa experiência. Ou seja, a experiência do humano, né, no seu nascedor e durante toda a sua vida, é uma experiência de se sentir de estar no mundo, experimentar o mundo sempre de maneira partilhada. Essa clínica que a gente produz lá no EPEC, que a gente chama de clínica partilhada, em que a análise que se dá com alguém não é a análise que é propriedade, não é a minha clínica que a gente está falando, se eu estivesse atendendo tal ou qual paciente, é a clínica partilhada, uma clínica em que a gente está o tempo todo, né, tendo a experiência de perceber partilhadamente, né, de compartilhar, a ideia de compartilhar, né, uma experiência, né? O Winnicott trabalha bastante isso, né, quando ele vai falar que, né, o bebê e sua mãe precisam partilhar uma experiência, e partilhar uma experiência, vejam bem, não é pasteurizar uma experiência, não é uma experiência pasteurizada, não é uma experiência totalmente misturada. Partilhar é estar com o outro sendo si mesmo, se tornando si mesmo, ou seja, se tornar, né? É exatamente porque a gente nasce a gente não nasce isolado, né? É que a gente, o partilhar é a possibilidade de ser, é a possibilidade de se tornar, é a possibilidade de o tempo todo não ser propriamente uma identidade fechada, uma identidade, né? O psiquismo, né? Da criatividade, o psiquismo é alguma coisa que aberta, né? O fechamento é uma defesa. A gente está o tempo todo fechando caminhos, né? A gente está... E a patologia, como já dizia Canguilhem, né? A patologia é uma diminuição da nossa plasticidade de ser normativo diante do mundo, né? Então, pelo contrário, na minha opinião, o que a gente precisa é encontrar uma maneira de estar para desobstruir a capacidade natural que cada um de nós na clínica tem de sentir como, né? Cada um de nós tem a possibilidade, né, de partilhar, de estar na mesma cena, como dizia Jean Rouy, a respeito de falar do tratamento da psicose, que o desafio fundamental do tratamento é poder estar na mesma paisagem do outro, né? É muito difícil a gente estar o tempo todo, e essa possibilidade é uma possibilidade que é natural,
é uma possibilidade que... E eu acho que o trabalho de supervisão é um trabalho de estar tentando desobstruir o caminho que aquele sujeito tem de viver alguma coisa para o qual ele tem habilidade para viver, mas alguma coisa está sendo um obstáculo para que ele viva uma experiência de ser analista do seu paciente, né? Do seu paciente. Então eu acho que a gente não precisa ficar tão preocupado, porque eu vou dar um exemplo pessoal meu, tá? Um exemplo pessoal chato, está sendo gravado, mas eu vou dar esse exemplo, né? Eu fui uma criança talvez uma criança que teve o diagnóstico de TDAH, uma criança desatenta. Fui uma das primeiras pessoas no Brasil a tomar Ritalina, né? Nos anos 60, né? Ainda nos anos 60, né? Ou seja, eu estou dizendo isso porque imagina uma pessoa como eu, inquieta e desatenta, né? São sintomas de TDAH. Como é que faz para prestar atenção? Como é que faz para prestar atenção para o outro? Como é que faz? Né? É duro, né? Não adianta chegar, o que mais fazer? Presta atenção, menino. Né? E eu ficava assim, eu tenho que prestar atenção, tenho que prestar atenção. Vocês imaginam qual é o resultado disso, né? O resultado disso é que eu cada vez mais ficava desatento. Quando eu me desapeguei desse imperativo superegóico, sei lá, me virei. Eu não sou pessoa atenta, não. Todo mundo me conhece, eu distraído, perco tudo. Mas me viro com o meu sintoma, com o meu jeito de ser. Então, se a gente ficar enchendo o saco das pessoas para sentirem como, jamais, né? A gente só vai produzir solipsismo, só vai produzir encapsulamento, né? Então, a gente precisa acreditar que as pessoas têm essa capacidade, que elas, né? Ninguém precisa criar essa capacidade, uma capacidade que já é sua desde que nasceu. Era isso que eu Tá, sobrou para mim para falar um pouquinho, mas enfim. Bom, gente, boa noite. Eu vou fazer juntamente com o Júlio, como todos, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença da Andréia, a parceria da Andréia pela representação da formação freudiana, com relação à INIM Editora. Como o Júlio já falou, e alguns de vocês aqui sabem, eu também sou editor. Me tornei editor, porque eu não sou profissional dessa área, né? Eu terminei me tornando editor nos últimos 4 anos. E queria fazer um agradecimento não só ao Daniel Kuperman como à Ludmila. Daniel eu conhecia dos textos, eu acho que a maior parte de vocês aqui conhece o Daniel pelos textos, mas a Ludmila eu a conheço já de longa data, e de longa data de acompanhando a carreira dessa menina, que é uma danada, à medida que simplesmente fazer o quê? Né? Não só por esses lindos olhos, mas também pela capacidade que ela tem de pensar a psicanálise, de estudar, de propor coisas e sair do mesmismo. Então, assim, a Ludmila, eu começo pela dissertação dela e depois ela vem me convidar para participar da tese de doutorado dela, que a gente trabalhou, que terminou na publicação do livro Eu, Isso, o Nosso, que infelizmente a INM Editora ainda não existia, mas a gente indicou ela para uma outra editora que eu fazia parte, não faço mais, por questões óbvias, e depois a Ludmila, na época, me convida para participar do evento que culminou no livro. Primeiro, fiquei também envaidecido de participar desse evento no meio de pessoas que, assim como muito provavelmente ela, eu li o Júlio Bertman, eu li o Daniel Kuperman, eu li vários outros autores, inclusive citados nesse livro, e estava lá entre todos, né, Luiz Cláudio Figueiredo, que também eu leio desde quando eu era criancinha na universidade. Então, quando a Ludmila faz o pós-doc dela e vai trabalhar com a questão de supervisão, e como a gente também já trabalhou em supervisão, a gente via coisas entre a gente, né, nos seus casos clínicos, eu fui supervisor dela, do Arco da Velha. Então ela já colocava isso como exemplos na dissertação de mestrado dela, como também colocou na tese que virou livro. E depois, quando ela começa a trabalhar com supervisão, alguns exemplos estão nesse livro, com 2 textos que ela publica, que já tinha publicado anteriormente, mas foram incluídos nesse livro. Ela sai trazendo casos impressionantes de coisas que ela viveu na supervisão que ela deu para os supervisionandos dela.
né? Bom, então é impressionante como eu acho, e eu vou falar da posição também de editor, a gente termina tendo conhecimento de vários livros, né? E pelo menos eu não conheço no mercado editorial brasileiro, produzido por pesquisadores e psicanalistas brasileiros, dos quais o Júlio, o Ludmila e o Alexandre estão aqui presentes, e em São Paulo teremos o Daniel, o Pablo e a Patrícia Mafra presentes, além também da Ludmila e eu. A gente não tem uma publicação com não só a qualidade do pensamento que todos os autores desse livro têm, como também de uma singularidade de todos os textos. Então, a gente vai começando a ler o livro e tem um uníssono. Todos os autores pensam iguais, ou pelo menos muito semelhantes, usando autores semelhantes, e é impressionante como ao final a gente fica com uma sensação, como a Ludmila falou, não só dessa importância da supervisão, como também Júlia que colocou e o Alexandre colocaram, né, de que esse quase como se fosse a pedra nodal, aquilo que o Freud deixou aqui para a gente de importância do tripé psicanalítico. Mas Kolbe oferece justamente de colocar aqui uma ênfase na ideia do sentir com, da empatia, ou sentir dentro, como o Alexandre falou, e trazer, e aí a novidade do livro é isso, é trazer essa ideia para a supervisão. Então fica um livro de que, mesmo que não é um supervisor, vai poder aproveitar da história da psicanálise, da história da supervisão, da história dos conceitos e, consequentemente, dos inúmeros casos clínicos que também estão nesse livro, e a gente poder pensar, como traz o artigo do Júlio, né, a supervisão dele dentro de um grupo, como ele acabou aqui falando, né, com mais de um supervisor, com um grupo muito grande, de que ninguém detém um paciente, os pacientes do núcleo. A gente poder ver a supervisão também na graduação, como a Ludmila falou, e a supervisão, claro, individual dos autores que estão falando aí com seus supervisionandos. Então, eu acho que é um convite para vocês lerem esse livro e degustarem, independente de vocês serem ou não supervisores, porque eu acho que todos nós temos a ganhar com as contribuições desses autores. E aí, numa parceria que a Ludmila e eu, a gente vem fazendo há muito tempo, a gente decide colocar algumas traduções, uma vez que muitos dos autores estão usando textos dessas pessoas que foram traduzidas e que, em primeira vez em português no Brasil, a gente ousou colocar esses textos para o público brasileiro. Os textos só existiam ou em húngaro, ou em alemão, ou em inglês. Então, eu acho que também é uma qualidade que dá ao livro as traduções. Queria parabenizar o projeto de pós-doutorado da Ludmila, o trabalho de supervisão do Daniel Kuperman e, consequentemente, ela ter escolhido a INM Editora para a gente poder produzir esse livro, que demorou um pouco por conta de questões que não vem ao caso de falar aqui, mas simplesmente vocês não entendem o que é o projeto editorial brasileiro de fazer uma publicação de um livro. Mas a gente diz assim, Ludmila, o livro vai sair. E uma das últimas coisas que eu falei para ela foi assim, vai ser o primeiro livro que a INM Editora vai publicar em 2025. E aqui estamos nós. Espero que vocês degustem esse livro, com todo o prazer que ela teve de organizar com o Daniel e todos nós, autores, tivemos para escrever e contribuir com esse livro. Obrigado. Eu preparei uma pergunta para fazer um bate-bola aí, para iniciar o debate. E é interessante que a minha pergunta, ela foi se desconstruindo com a fala de vocês e foi ampliando. Porque é uma pergunta para os quatro, sintam-se à vontade para contribuir. Eu já disse até que eu não sei. Não sei responder a pergunta. E o que eu achei interessante, porque deu uma ampliada, a questão que eu trago para iniciar, quais são os desafios e perspectivas da experiência de supervisão nas escolas de psicanálise hoje? Nas escolas de psicanálise, na graduação, nos grupos de pesquisa, ampliando, considerando a formação de analistas para colher os casos limites, que experiências vocês consideram essenciais nesse percurso? Como cada um de vocês enxerga essa questão, especialmente diante de uma clínica que exige, além do rigor teórico e técnico, um refinado tato clínico
uma escuta sensível e a capacidade de sustentar os afetos na relação analítica. Como vocês pensam, nesse mesmo contexto, a inclusão da contratransferência na supervisão do analista em formação e a contratransferência do supervisor, o supervisor implicado. Cada um de vocês trouxe, de algum modo, sintam-se à vontade para contribuir, mas até a minha pergunta ficou diferente com a fala de vocês. E sintam-se à vontade também para contribuir, todos que estão participando aqui também. Obrigada. Vamos seguir a ordem. Vamos seguir a ordem. Sobrou para mim, né? Ninguém que segura esse microfone. Olha, eu acho que na supervisão a gente lida com duas coisas. Primeiro, a angústia, né, do analista. Essa coisa é algo que aparece muito também nas análises dos analistas, né? Uma certa idealização do analista que sabe tudo, que não tem dúvida, que sabe exatamente o que fazer em determinados casos, né? E que angustia enormemente, as pessoas aí se sentem muito aquém, né? Eu acho muito interessante isso aparecer, porque para mim esse é um dado fundamental. Aonde eu parto para essa avaliação é daquele texto do Winnicott, onde ele, um texto que ele descreve o consultório dele, ele fala que ele tinha uma sala muito comprida e ele botava propositalmente a mesa dele lá no fundo da sala, como se fosse aqui, porque até a mãe chegar e sentar, a mãe que vinha carregando o bebê, ele tinha um período de observação muito, que ele valorizava muito. Então isso era proposital, botar lá para ele observar. Mas o mais interessante é que ele diz que ele botava assim na borda da mesa uma espátula, aquelas espátulas de madeira que a gente usa para baixar a língua, né? Hoje em dia de plástico, para observar o bebê. Porque ele, no fundo, identifica três atitudes da criança diante da espátula. Ela olha e se interessa. A primeira, a criança é muito impulsiva que vai lá e pega logo, né? A segunda, a criança é muito inibida. A criança que olha para a espátula, olha para ele, olha para a mãe, olha para ele de novo, olha para a mãe e se retrai. O que ele valoriza é algo aí no meio, né? É a criança que olha para a espátula, tem esse impulso de ir lá pegar, aí olha para a mãe, olha para o médico, mas não vive essa inibição como paralisia, vai e pega. Eu acho que é isso um pouco o que a gente vive na análise, né? Essa hesitação ela é benéfica, né? Eu tenho de maneira muito anárquica, de uns tempos para cá, me dedicado a ler coisas que eu nunca li. Então, sabe aquelas coisas que a gente quer sempre ler, mas nunca tem tempo, sempre são livros grandes demais, difíceis e tal. E eu passei a ler muito clássicos gregos. E eles têm uma noção muito interessante, que é boa para a gente pensar isso, que é a noção de híbris, né? Que é esse excesso. O híbris é a soberba, né? É algo que é demais. É a presunção, a prepotência, né? Às vezes a híbris aparece de maneira elogiosa, né? O Aquiles que vai para a guerra de Troia sabendo que ele vai morrer, né? A mãe dele já sabia e diz para ele: escuta, você pode ter uma vida longa, próspera e feliz se você não for, mas ninguém vai te conhecer. Se você for, você vai morrer lá, mas você vai ficar para a eternidade. A gente sabe o que ele escolheu, né? O Ulisses é a mesma coisa, né? Ulisses, quando fura o olho do Ciclope, faz questão de dizer: foi o Ulisses que furou o seu olho, né? Ele tem que ser conhecido.
é esse excesso. Eu acho que a gente, na análise e na supervisão igualmente, a gente peca sempre pelo excesso, né? Eu não sei se é isso o que você, no fundo, perguntou, mas é o que me ocorre, é que essa angústia desse analista, seja na análise dele, seja na supervisão, eu acho que ela é muito bem-vinda. Ela é um sinal de uma busca que a gente ainda não aprendeu a lidar, né? A gente nunca aprende mesmo a lidar com a nossa parcialidade, né? O Júlio fez uma coisa confessional, eu vou ousar fazer outra. Outro dia me aconteceu uma coisa muito curiosa. Uma colega de faculdade, eu já estou formado há muito tempo, me manda uma mensagem: Alexandre, o filho do meu sobrinho mora em São Paulo, está procurando um analista, ele quer fazer online e tudo, pensei em você, posso te passar? Posso passar seu contato? Aí eu falo, claro, passa para ela. Mas olha, eu não atendo criança e estou atendendo cada vez menos adolescente. Aí ela me responde: não, Alexandre, ele já é adulto, eu acho que já deve ter uns 30 anos, trabalha, vai dar conta de pagar a própria análise. Eu fiquei assim, pensando, o que houve? E aí me dei conta imediatamente, né, dessa minha onipotência narcísica que acha que eu ainda tenho lá meus 20 e poucos anos de idade, né? E no fundo estou lidando imaginariamente com essa minha amiga a partir desse lugar de onipotência, né? Eu acho que isso é que mostra muito bem. A gente faz análise, a gente trabalha essas questões, a gente se inteira disso, a gente discute essas coisas teoricamente, mas na primeira oportunidade a gente ainda escorrega nessas cascas de banana. Mas isso vai estar sempre presente, né? Esse é o desafio da análise. É um desafio da análise porque isso quer dizer que a gente erra, que a gente não é perfeito, que a gente é insuficiente, que por melhor que a gente não vai dar conta de tudo. E lidar com essa parcialidade, eu acho que é a questão fundamental que a gente trabalha tanto na nossa análise pessoal, mas também nas supervisões, né? É só um testemunho pessoal também, eu acho. Isso no meu caso, eu acho que as minhas supervisões moldaram muito mais o meu jeito de atender do que a minha análise pessoal. Eu percebo que eu carrego cacuetes dos meus supervisores. Eu, de alguma maneira, uso modos de se exprimir que eu reconheço que não são meus, mas que fazem muito sentido para mim. Isso é só um depoimento, eu não sei se é assim para todo mundo. Mas entende? Eu acho que é disso sempre que a gente está falando. É da ordem da parcialidade. E essa é sempre muito difícil, muito desafiadora. E esse desafio é constante, ele está presente o tempo todo. Ele é infinito. Eu vou tentar dizer alguma coisa, talvez não responder, mas falar alguma coisa. Uma coisa que eu percebo que eu acho esquisita, né? É importante a gente pensar é que quando um analista procura um supervisor, ele está botando no lugar de saber, né? Você sabe, né? Você como supervisor sabe mais do que eu sobre o meu caso clínico. E tem uma operação aí muito importante que a gente precisa fazer, que é não partir desse princípio. Eu não posso, como supervisor, partir do princípio que eu sei mais do caso clínico desse analista do que ele. E isso já é muito difícil de você, né? Essa onipotência que a Alexandre está falando, isso já é uma operação que a gente precisa aprender a fazer, que nem sempre a gente encontra. E para além disso, né, a gente não aceita, digamos assim, né, esse lugar de saber, quem sabe do caso clínico é o analista, mas para além disso, lembrar que isso é transferência também. O lugar que o analista bota o supervisor também é transferência. E o lugar da onde, né, o supervisor responde também é uma certa contra-transferência. E de alguma maneira, né, esse lugar de saber, esse lugar muito didático que a gente entende de supervisão, ela pode ser muito cruel nesse sentido. Então, o cuidado é justamente, ao invés de dizer, né, para o analista, né, o que ele vai fazer no caso que ele está apresentando para você, é tentar entender o que ele está entendendo do caso. E a partir do que ele entende, do que ele sente,
aí sim, a partir do princípio que existe, aí sim pode existir algum saber, sabe? E eu acho que o mais complicado disso, André, pelo menos na minha experiência, né, é que dentro das formações em psicanálise em geral, tá? Lógico que nos específicos é difícil dizer, em geral é um lugar didático e o lugar de saber é gozado, é assumido, né? Por experiência, né? O que é a questão até que a gente estava conversando, né? O que precisa para virar supervisor? É tempo de clínica, né? É tempo de ser supervisionado? É alguém que te diz, não, você é capaz de supervisionar alguém? Que é parecido com a ideia de se dizer analista, né? É difícil, mas geralmente é parte dessa história do lugar de saber. Geralmente você procura um supervisor que você acha que leu muito, que estudou muito, né? Que você admira, né? Teoricamente, né? Alguém que você vê que... E, assim, isso é inerente, isso faz parte do processo, né? Você está em angústia, você procura alguém que você acha que vai te amparar. E esse lugar de amparo, ele é muito importante, mas ele não pode ser um lugar de instituição. Até porque, né, para o analista, para esse analista, ser capaz de sentir como, ou de amparar, ou de ser suporte, né, para esse paciente, ele tem que ser suportado pelas suas figuras de transmissão. Ele tem que ter supervisores e analista que suporte, que consiga dar uma estrutura mínima de receptividade afetiva para que ele se desenvolva e não para que ele se anule, né? Bom, acho que eu consegui pensar para ele. Eu queria acrescentar umas 2 ou 3 coisas ao que o Alexandre e a Ludmila falou. Todos nós analistas, ou melhor, todos nós supervisores, só somos supervisores porque nós somos analistas. E quando eu tinha terminado a minha graduação, eu devo muito a um homem que foi meu primeiro supervisor, o Luiz Maia, já falecido há alguns anos. E eu queria ter entrado na Sociedade Psicanalítica da Paraíba, eu morava em João Pessoa, e ele disse o seguinte para mim: vai viver, vai estudar, não tenha pressa de ser analista, você vai ter a vida toda para ser analista. Quanto mais experiência você tiver na sua vida, melhor. Então, um dia você vai ser analista. Eu jamais pensei que um dia eu seria supervisor. Como você, Ludmila, eu fui arrancado também, né? Fui puxado por um outro homem que também eu devo muito, que foi o diretor do Instituto de Psicologia da UFRJ, entre 2009 e 2010, você provavelmente deve lembrar do Marcos Jardim, que quando eu estava mudando de setor, ele disse: olha, eu prefiro que você venha trabalhar conosco, mas que assuma uma função de supervisor de graduação. Eu nunca havia pensado ser um supervisor. Eu nunca tinha me autorizado, depois já de quase 30 anos de profissão, trabalho, estudo psicanálise há quase 30 anos, na verdade 29, ele me tira do lugar de não só analista, me coloca numa posição de supervisor, e aí eu sou puxado, como a Ludmila, no caso dela, pelos supervisiorandos ou pelos alunos dela, no meu caso, por um outro homem que eu vejo também esse lugar que ele me coloca. E aí eu acho que a supervisão, André, não só nas sociedades de psicanálise, nas instituições, na graduação de um modo geral, eu acho que é isso. Eu digo o seguinte: a minha obrigação como analista é ser um homem melhor, ético e moralmente. Por quê? Porque eu estou lidando com o sofrimento de outro ser humano. Então são esses outros seres humanos na minha clínica que simplesmente vai ter que ensinar como deve ser um homem, uma mulher, um sujeito melhor, mais humano. E eu acho que o supervisor também tem esse lugar, que ele precisa tentar transmitir para os seus supervisionados, de como não só ser um homem ou uma mulher melhor, vou dizer nem bom, mas melhor, mas que eles também têm essa obrigação de aprender com seus pacientes. E aí tem 2 coisas para complementar o que a Ludmila falou. No meu capítulo, ela falou que a gente questiona, né, até a própria palavra. Eu não dou o nome de supervisão e às vezes eu digo para os meus supervisionandos que eu prefiro ficar no lugar de outro visor.
Ou seja, alguém que tem uma outra visão sobre o caso clínico que está sendo apresentado. Os motivos, isso está no artigo. E para complementar uma coisa que eu esqueci de uma fala do Júlio, no primeiro capítulo, Daniel Kupperman fala uma coisa que vocês vão rir já no final do capítulo dele, mas ele vai dizer o seguinte: isso aqui tem que ser limpo, muito bem limpo. A nossa escuta tem que ser muito bem limpa, não só com os nossos pacientes, como com os nossos supervisionantes. E aí ele traz uma história de que limpar os ouvidos em um determinado país é feito publicamente. Essa coisa de tirar a sujeira do ouvido para poder ouvir melhor é feito publicamente. Depois vocês vão ver isso nesse capítulo do Kupperman. E a gente tem que fazer isso também na supervisão. Limpar os ouvidos para ouvir não só o que está sendo dito pelo supervisionando, mas também pelo paciente. E aí tem o órgão que diz, bom, é um sonho sonhado a três. A supervisão nada mais é do que um sonho sonhado a três. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o legado do pensamento cartesiano. Era isso. Bem, eu não tenho como responder essa pergunta do ponto de vista da supervisão nas instituições de psicanálise, porque eu não sou de uma instituição de psicanálise e não estou supervisando a instituição de psicanálise. Meu trabalho é fundamentalmente na universidade, na instituição de saúde mental, então eu vou me eximir de falar relacionado com a formação psicanalítica em relação à supervisão. A supervisão, inclusive, ela foi instituída, a sua história tem a ver com a fundação das instituições de psicanálise, e a necessidade de, infelizmente, muito dessa necessidade de controlar a qualidade dos analistas que se formavam, e isso é um problema, você já cria uma situação, é uma situação artificial, uma situação que não favorece a experiência clínica, Eu não sei, essa pergunta que você fez depois, como é que a gente... Tinha um ditado, meu pai era médico, ele faleceu, eu era muito jovem, e ele uma vez falou, ele também era professor, no final da vida dele ele foi professor universitário, mas ele brincava com os professores, que tinha uma piada, que ele contava a respeito dos professores, sobretudo professores relacionados com a medicina. Ele falava assim: quem sabe faz, quem não sabe ensina, essa piada, Então eu reflito, que de uma certa não é isso que a gente está se propondo a fazer, mas eu acho que como ensinar sensibilidade a alguém? Como é que a gente ensina, a possibilidade de se colocar numa posição sensível diante do sofrimento do outro, de tentar, de ter a sensibilidade para perceber o que o outro está precisando, o que ele está precisando, o que ele está desejando, o que ele está demandando, o que quer que seja. Como é que a gente ensina isso? Seguramente não é com nenhum conteúdo, não é, nesse caso aí, quem não sabe ensina, como meu pai brincava, Seguramente é exercendo a sensibilidade, O único jeito de transmitir a possibilidade é sendo, primeiro, isso que a Ludmila falou é muito importante, fora uma situação ou outra, sobretudo quando existem exigências institucionais de controle, da qualidade do analista, que isso existe em todas as instituições. Então as pessoas têm que mostrar, antes de falar do seu próprio sofrimento profissional, elas vão tentar mostrar que elas são capazes para que o outro possa testar. Mas fora essa tipo de situação, como a Ludmila falou, quando um analista procura supervisão, ele está em situação de sofrimento, de impasse, Eu acho que a supervisão é importante, porque a gente está
Tem gente que procura supervisão para mostrar o seu sucesso, né? Tem de tudo no mundo, né? Mas não é o que a gente está falando aqui, né? A gente não está falando disso aqui, né? A gente está falando de existe um impasse clínico, né? E um impasse clínico que está estagnado, tem uma estagnação, tem alguma coisa que muitas vezes não está estagnado, né? Mas que a sensação do profissional é que tem uma estagnação acontecendo, que tem uma análise que não está andando, que tem alguma coisa perigosa acontecendo. E a única maneira de ensinar alguma coisa é sendo sensível, é tentando, primeiro, acessar essa dimensão de sofrimento trazida por alguém que lê verdadeiramente, deseja ser analista daquela situação supervisionada, perceber qual é o sofrimento, qual é a relação desse sofrimento com o impasse clínico que está sendo vivido nessa clínica, e fazer isso de uma maneira que seja a possibilidade de perceber da melhor maneira possível esse sujeito que está nos comunicando, esse sofrimento e esse impasse. É sendo, não é, a gente precisa ser, a gente precisa ser parceiro, precisa ser analista, precisa ser alguém que vai de alguma certa maneira perceber ou trabalhar esse sofrimento. Quando o Ogden fala da relação analítica de supervisão, ele está falando certamente de um sofrimento profissional, Eu acho que cada vez mais, e a clínica é um dos principais sofrimentos, sofrimentos profissionais dos psicanalistas, A clínica, se ela não for sofrida, é como o Félix diz, O psicanalista fica lá, fumando seu charutinho, falando coisas interessantes. A clínica, ela precisa ser desconfortável para ser efetiva, para produzir transformação, para produzir efeitos, Então, se a clínica é desconfortável, e impasses fazem parte de qualquer situação clínica, poder exercer sua própria sensibilidade diante de alguém em sofrimento que te procura para uma interlocução, eu acho que a única maneira, não tem jeito, e acreditar, que se a gente está sendo, é isso que eu estou, é isso que vocês dois deram o depoimento de vocês, a gente às vezes se torna supervisor no susto, no apelo do outro, Às vezes é isso, é um colega, eu trabalho em instituição, A gente trabalha, eu, por exemplo, com a Tereza e com a Regina, que eu não citei, que são minhas parceiras, de organização desse livro que a gente fez no DPEC, e parceiras na construção desse núcleo, especialmente a Tereza, que está desde o início, O que a gente faz, de uma certa maneira, muitas vezes a gente está ali, É muito comum em situação grave, o que caracteriza a clínica de sujeitos que tem uma problemática grave, não necessariamente psicótica, mas grave, a necessidade de um partilhamento, de partilhar essa experiência com outra pessoa, que não necessariamente um supervisor. Isso é que eu queria também deixar isso muito entrevista. A supervisão é uma função, Ela não é necessária, e essa função circula da mesma maneira que uma análise, Uma análise não se dá na sessão de análise, A análise se dá na vida de cada um de nós. A análise, ela tem momentos importantes nas nossas sessões, no trabalho que fazemos como analistas. A análise é uma coisa que se dá num lugar indeterminado de cada um de nós. E a supervisão também, A supervisão, ela não se dá só no trabalho com o supervisor, dá também no trabalho de reflexão, de a constituição de um outro interno que fica conversando com a gente,
né, sobre determinados casos, que vão dando suporte para o trabalho que a gente vai fazendo em situações difíceis. Então, é isso. Certamente não respondi. Enchi um pouco de linguiça, tá? Mas é isso, obrigado. Respondeu muito bem.